dia, povo amado! Bom dia, queridos irmãos! Que bom estarmos juntos novamente! Que bom que você está aí para aprender a palavra de Deus. Chama lá teus familiares, não fiquem aí dispersos. Está tomando café? Está ainda, está meio assim, meio grogão do sono ainda? Não tem problema, o Senhor vai nos despertar. Termina sua picadinha no café, corre para a sala, para a cozinha, pode ser na cozinha mesmo, enquanto você toma o seu café, coloca o celular aí e vamos aqui estudar a palavra de Deus, porque vai ser bênção para as nossas vidas. Vamos fazer uma oração, ore comigo, entregando esse tempo na mão do Senhor, para que Ele venha nos ensinar a sua palavra através do seu Espírito Santo. Vamos orar? Pai, obrigado por mais este dia, obrigado por mais esta oportunidade que temos para que possamos aprender a Tua Palavra. Envia a Tua unção sobre nós, Senhor, a unção que nos ensina todas as coisas, conforme o Senhor diz na Tua Palavra. Meu Deus, ensina-nos, revela-nos os Teus mistérios, livra-nos dos enganos, Senhor, porque nós precisamos crescer no conhecimento da verdade. E a verdade, meu Pai, é a Tua Palavra. Senhor, prepara o coração de cada um daqueles que estão aí assistindo, que a Tua unção seja derramada, Senhor, sobre as nossas vidas, e que o Teu Espírito Santo venha a ser o nosso professor, o nosso ensinador nesta manhã. Fica conosco, é o que nós te pedimos, agradecidos que somos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Seguindo aqui no nosso tema, o nosso tema é isto, sonhos e visões. Temos visto algumas coisas importantes. Quero falar aos irmãos que o que nós estamos estudando aqui não é de uma maneira profunda acerca desse assunto. Precisamos de mais tempo para que pudéssemos nos aprofundar, mas a nossa intenção é que você tenha um conhecimento básico daquilo que é verdadeiro, daquilo que é falso, para que nós não sejamos enganados. O Paulo fala em Efésios, no capítulo 4, ele diz que nós não devemos ser como meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Então nós temos que tomar o cuidado para não sermos enganados e ficar sendo levados aí de um lado para outro, buscando uma coisa aqui, outra ali, sendo que a palavra de Deus fala conosco. E quando Deus quiser, querido, e Ele achar importante, necessário, Ele nos usará com essas manifestações que são de Deus. Nós cremos em sonhos proféticos, nós cremos em visões, nós cremos que Deus usa aqueles a quem Ele tem chamado através do seu Espírito Santo. Essas coisas estão na palavra de Deus. Nós já vimos aqui, não é verdade? Muito bem. Dando prosseguimento então aqui à nossa matéria. Nós estamos estudando sobre sonhos e visões e nós paramos na última aula falando sobre por que Deus nos dá sonhos e visões. E algumas razões, né? Para nos advertir, para encorajar ou consolar, para nos dar direção. Às vezes você precisa ir tomar uma decisão, e nós precisamos de uma direção nas nossas vidas. Deixa eu falar para você um exemplo que eu creio ser muito bom para nós. Você sabe que o avião, quando ele vai pousar, né, por exemplo, à noite, ou o navio, quando ele vai ancorar ali no porto, quando ele está lá ao meio do mar, no caso do navio, há uma luz que indica para ele a direção que ele deve seguir. O do avião, ele tem várias luzes quando é à noite. Você pode ver que tem luz azul, tem luz verde, tem luzes vermelhas. O que são essas coisas? São indicadores para que o piloto possa ter uma direção. E usando como referência aí o caso do avião, não tem apenas uma luz ali colocada no chão. Você vê que há luzes dos dois lados. Não é assim? Pois é, querido. Assim também é na minha vida e na tua vida. Existem algumas coisas que elas nos servem de direção. Elas apontam um caminho para nós. Algumas são fundamentais, elas não podem faltar. Outras são secundárias.
Sonhos e visões é uma maneira, escute isso, secundária de Deus nos guiar, assim como profecias, viu? Porque o fundamento básico que nos guia é a palavra de Deus através do Espírito Santo, ou o Espírito Santo através da palavra de Deus. Nós já lemos aqui o texto de Romanos capítulo 8, quando Paulo fala que os que são guiados pelo Espírito, pelo Espírito Santo de Deus, esses são ruios. Lembra do ruios? Nós falamos disso aqui. Os filhos amadurecidos. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são ruios. São pessoas que têm um relacionamento com Deus e através do Espírito Santo Deus os guia, ou as guia, né? Tá bom? Esses outros elementos são outras luzes que nos ajudam a achar a vontade de Deus, para que possamos achar a vontade de Deus. Então, para a direção também, para revelar o futuro, em alguns casos, Deus mostra isso. Nos dias atuais, né, principalmente, essas coisas são importantes para a confirmação até daquilo que Deus tem falado ao longo dos anos. Comandar ou ordenar, né? Deus quer comandar algumas situações nas nossas vidas. Em tempos de guerra, é muito comum isso. E então, dando seguimento aqui ao nosso assunto, nós vamos para o nosso próximo ponto, que é tendo cuidado com sonhos e visões. Nós vamos falar de algumas coisas aqui hoje. Eu queria que você ficasse bem atento, muito atento. Nós temos falado já algumas coisas sobre sonhos e visões falsos, sobre sonhos e visões que não vêm de Deus, não é? Nós vimos lá como identificar um sonho. Sempre tem que estar alinhado àquilo que a palavra de Deus fala. Um sonho, uma visão, uma profecia, qualquer coisa, não pode ir contra o caráter das Escrituras. Você não pode pegar um versículo e, em cima daquele versículo, criar uma doutrina, uma condição. Há que se averiguar todo o contexto e o caráter das Escrituras. O Espírito Santo jamais nos guiará fora da palavra de Deus. Cuidado com a seguinte afirmação: Deus revelou para mim. Tá bom, está alinhado à palavra? Ok, se não estiver, não é. Porque Deus não muda a sua palavra. Pode acreditar nisso. Deus não tem uma audiência particular com ninguém para mudar aquilo que ele já deixou escrito, tá bom? Então vamos lá, olha aqui, na página 7 da nossa apostila, tá com ela em mãos aí? Esqueceu de pegar a apostila, né? Tá vendo? Tá bom. Você que está com a apostila na mão, você não tem apostila? Sinto muito, não tem como fazer algo agora por você. Mas pega aí. Nós temos aqui, letra A. Já temos falado um pouco sobre isso, vamos recordar alguns princípios. Olha, podem ser falsos, tanto o sonho como a visão, eles podem ser falsos. Lá em Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo 18 a 22, nós temos aqui uma recomendação do Senhor. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 18. Você sabe que o livro de Deuteronômio é uma repetição dos fatos. Moisés tem relembrado eles de coisas que Deus já havia falado. A gente diz assim, olha, tem livros que eles levam a história para frente. Ou seja, eles contam a história de uma maneira linear. Tem livros que elas repetem, que eles repetem histórias. O livro de Deuteronômio é um deles. Você quer ver outros? 1º e 2º Crônicas. São livros que recontam aquilo que está escrito nos livros de 1º e 2º Reis. Viu como é bom estudar, fazer escola bíblica? Vamos lá. Então, em Deuteronômio, capítulo 18, começando pelo versículo 18, o Senhor diz assim, olha, eu vou ler aqui, você vai ler comigo aí. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca,
e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Deus está fazendo uma promessa, tá? Aqui é uma palavra que aponta para Jesus. E olha o que Deus fala a seguir acerca dos profetas. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém, aqui já é outro caso. O profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem acontecer assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta. Não tenha temor dele. Uau! Que palavra forte! Viu o que Deus falou aqui, querido? Pô, mas aí está falando de profecia. Meus irmãos, profecia envolve muitas vezes sonhos, visões. Ele está falando, no caso aqui de uma maneira, quando alguém fala algo que diz ser em nome de Deus, que foi Deus que falou e não é. Se você me permitir aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Ao longo desses anos todos caminhando com o Senhor, estudando a palavra de Deus, lidando com situações que envolvem 99% das vezes pessoas, nós já vivemos muitas situações, queridos. Já passamos por casos em que pessoas, e isso tem ainda hoje, que chegam a fazer a seguinte afirmação: olha, se eu estou falando aqui e se não acontecer, eu quero que Deus, exemplo, já ouvi isso, feche meu ministério. Alguém que tinha uma igreja, um ministério, falou algo para alguém e fechou. Fechou. Sabe por quê? Porque não era de Deus. E às vezes nós temos um receio e nós ficamos preocupados em não magoar pessoas. Às vezes são pessoas próximas, às vezes nós queremos ser educados, assim, no sentido de não falar uma coisa que possa desacreditar a pessoa, porque a pessoa vai ficar chata, vai ficar chateada. Tudo que nós falarmos, primeiro tem que ser em amor. Mas nós não podemos deixar que as coisas de Deus sejam tratadas com leviandade, queridos. Nós já vimos aqui em aulas anteriores que pessoas às vezes pensam ser Deus falando. Nós vimos aqui o Jeremias, lidando com profetas falsos. A palavra está cheia, meu irmão, está cheia de referências de profetas que falaram. Nós vemos aqui um texto que o Senhor fala assim: o que tem a ver a palha com o trigo? Ele está aí na apostila mais para frente, você vai ver de novo. Então o Senhor fala assim, quando alguém falar alguma coisa em meu nome, sendo que eu não falei, ele vai presumir que eu falei. Vai falar com arrogância. Ele falou: se isso não acontecer, não fui eu que falei. Tá? E ele fala assim, quando acontecer isso com alguém, olha o que Deus fala, eu vou repetir o texto. Quando o tal profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem acontecer, com soberba falou o tal profeta, não tenha temor dele. Há pessoas que às vezes aterrorizam os outros. Eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Tá bom, nós também somos. Nós também somos. O mesmo Espírito, escute isso. O mesmo Espírito que opera nessas vidas, opera em nós. É o mesmo Espírito quando a pessoa está debaixo da direção de Deus. Quero dizer assim, porque haverá momentos em que as pessoas vão errar, nós podemos errar, pensando estar sendo usado por Deus e não. Por isso que é importante conhecer a palavra, tá?
Olha, vamos voltar para a apostila, olha o que diz aí, né? Cuidados, se de Deus, obedeça. Se não, descarte. Tá? Pessoas de Deus podem errar. Por quê? Porque elas podem estar na alma. Por isso que nós começamos essa matéria com você. Você se lembra quando foi que nós começamos essa matéria? O que nós falamos sobre você? Sobre espírito, alma e corpo. Para mostrar que existe uma diferença entre as coisas do espírito e as coisas da alma. Tá bom? Vamos em frente. Nós temos aqui Ezequiel capítulo 14, isso aqui fica como lição de casa para você fazer a leitura. O que você vai encontrar aí? Que esse profeta aí mencionado está fora da vontade de Deus e não tem discernimento espiritual. Tá? Em 1 Reis capítulo 22, tem aqui o profeta Micaías e vai falar que um espírito de mentira ocupou a boca do profeta. Então estamos mostrando para você que é possível pessoas terem sonhos e visões que não são de Deus. Nós já falamos aqui. Às vezes são sonhos porque a pessoa comeu demais. Nós vamos ver aqui como confiar em situações. Olha, letra B. Podem ser pura fantasia. Um sonho é uma visão. Tem uma frase na tua apostila que eu queria que você lesse comigo com muita atenção, que ela está dizendo aí. Ela diz assim, ó. A verdade suporta um exame minucioso. A falsidade, não. Vamos repetir? A verdade suporta um exame minucioso. A falsidade, não. Uma pessoa, quando está sendo interrogada pela polícia, por qualquer situação que ela tenha cometido, você já percebeu que os policiais eles vão insistindo, vão apertando, e a pessoa começa a mudar de cor e acaba confessando o pecado, o erro. Acaba confessando o crime. E existem técnicas, né? As pessoas estudam expressões corporais, essas coisas todas, tiques que nós pensamos que não temos porque nós não percebemos, mas outros percebem quando nós estamos nervosos, quando nós estamos assim emocionalmente abalados. Existem tiques que nos entregam. É verdade, né? Eu já falei para os irmãos, quando eu estiver com meus lábios brancos, cuidado porque eu estou nervoso. Posso estar nervoso, irado, ou nervoso por uma situação que eu preciso, que é tensa para mim, então meus lábios aqui ficam branquinhos, ó. Por quê? É uma manifestação do meu corpo. Alguns começam a piscar a sobrancelha, o nariz começa a balançar assim. Você já viu pessoas quando estão nervosas? O nariz fica abanando assim? Já viu? Já, né? Então, são tiques que nós temos. Então, voltando aqui para o nosso texto, olha, a verdade suporta um exame minucioso. A falsidade não, a mentira não. Então, quando uma visão, uma profecia vem de Deus, você tem o direito sim de questionar, meu irmão. Não questionar a pessoa em si, mas aquilo que está sendo dito. Tá? Averigue bem, faça uma averiguação boa. Nós vamos ver aqui que Paulo fala, ó, examinai tudo. Retém aquilo que é bom. E as pessoas às vezes ficam nervosas. Há pessoas que elas são usadas uma ou outra vez com sonhos ou visões e elas acham que serão usadas sempre. Elas acham que todo sonho é profético, que toda visão é profética, que tudo aquilo que ela viu, supostamente, tudo aquilo que ela sonhou é de Deus. Tem gente, meu irmão, que todo sonho é profético para ela. E eu digo para você já, não é. Não é. A pessoa sonhou uma vez, depois vai ter sonhos e as razões dos sonhos são as mais variadas. E ela acha que tem que contar aquele sonho porque foi de Deus. As coisas assim que você fala, meu Deus, mas é um sonho tão comum, uma coisa tão corriqueira, qualquer pessoa sonharia isso. E se você começar a investigar, sabe o que acontece? Elas ficam nervosas. E sabe qual é a primeira coisa que elas falam? Aqui não é uma crítica, tá bom? Não estou querendo assim, que você entenda que é um ar crítico. Mas eu preciso falar com contundência sobre isso, porque nós precisamos desmistificar algumas coisas.
Quando você começa a questionar essa pessoa, querendo que ela dê assim, elementos, fundamentos sólidos, e se você discorda, ela fala assim, bom, eu dei o recado, agora é com você. E falam bravas. Não gostam de ser questionadas. A palavra nos manda averiguar isso, tá? Características, item 7. Características de sonhos e visões falsos. Sonhos e visões falsos. Olha a listinha das coisas que acontecem. Trazem engano e discórdia. Aí estão os versículos, não vai ler todos aqui, tá? Trazem engano e discórdias. Promovem dissensões, muitas vezes. Divisão. Já vi igrejas que acabaram por causa desse negócio de sonhos e visões. Foi um forfé. Posso contar uma historinha? É historinha. Diz que uma pessoa teve um sonho uma noite, tinha 2 pastores na igreja, um grande e um pequeno. E uma pessoa sonhou, e ela dizia que no sonho haviam 2 caixões, um grande e um pequeno. E numa reunião de oração um dia, ela gostava de manipular situações, e ela foi contar o sonho para os irmãos. E ela começou a contar o sonho e falou, irmãos, eu tive um sonho essa noite. A igreja tinha 2 pastores, né? Um pastor grande e um pequeno. E ela sonhou com 2 caixões, um grande e um pequeno. E começou a falar um monte de coisa, começou a falar, e o pastor estava ali. Ele chegou, ficou ouvindo, um dos pastores. Ficou ouvindo, a irmã terminou falando, aí o pastor falou assim, irmã, a Bíblia diz que quando um profeta está falando e o outro tiver revelação, cale-se o primeiro e fale o segundo. Ele foi bíblico. 1 Coríntios 14 fala isso mesmo. Porque ela estava começando a descer a lenha nos pastores, né? E vai. Aí ela falou, claro, pastor. Aí o pastor falou assim, vou ser bem sucinto, irmã. E Deus revelou para mim aqui o que são esses 2 caixões. Ela, amém, pastor, pode falar. Ele falou, o caixão pequeno é para a irmã. E o grande é para a língua da irmã. Podia ser o irmão também, tá? Então, amados, cuidado. Tá? Isso aqui é uma historinha, uma brincadeirinha que a gente usa. Mas cuidado, e às vezes pessoas descontentes com situações na igreja começam a sonhar, começam a ter revelações que é fruto do desejo dela, é fruto da insatisfação dela. E ela pode incorrer num pecado que diante de Deus é terrível. É o que está aqui no Provérbios capítulo 6, que você vai ler a posterior, que diz assim, que o Senhor tem 6 coisas que aborrece o Senhor, mas a 7ª ele abomina, que é aquele que semeia contendas entre irmãos. Eu já vi igrejas dividir, rachar por causa de sonhos e visões, queridos. Cuidado, tá? São atraentes. Satanás usa de sonhos e visões para encher as pessoas de vaidade e orgulho. É bem assim mesmo. As pessoas ficam vaidosas, ficam orgulhosas, tá? Vamos em frente. Página 8 aqui, ó. São corruptos. A contaminação ocorre quando Satanás realiza sua obra, seja na mente, nos relacionamentos, na igreja ou em qualquer outro lugar. Uma coisa importante, o item 4 aqui, ó, são contraditórios. Pessoas sonham ou têm uma revelação, uma coisa, uma visão que conta uma história. E elas dão uma direção para a pessoa naquele sentido. Depois muda. Fala, não foi bem isso que Deus falou, Deus teve outro sonho e ele mudou. Nós já vimos aqui que existem sonhos, nós vimos aqui lá em Amós, que Deus mostra, a pessoa intercede e aquilo não vai acontecer por causa da intercessão de quem orou, ou do grupo que orou. Aqui não, são sonhos que eles contradizem. Ora Deus fala uma coisa, ora Deus fala outra. São desencorajadores, ou seja, não consolam, não trazem consolo algum, só traz muitas vezes desgraça, né? Mas não tem uma palavra de conforto, de consolo. Esses sonhos são inúteis, aquele texto que nós já lemos, Jeremias capítulo 23, versículo 32, onde o Senhor diz assim, o que tem a ver a palha com o trigo? Ele diz, o profeta que tem um sonho, conte o sonho como um sonho. Conte como um sonho. Se Deus vai dar a interpretação, nós vamos entender. Tá? São destrutivos.
Olha aqui, ó, o Pedro, segunda carta de Pedro 2:1. Falsos sonhos e visões dão origem à imprudência e irresponsabilidade. Já vi pessoas perderem ministérios, perderem família, quase, deixarem de estar na igreja, porque receberam uma palavra que não aconteceu, e ela está achando que foi Deus que falhou com ela, quando na verdade não era algo de Deus, ou podia ser, mas ela também não se colocou na condição que deveria estar. Mas aqui estamos falando daqueles sonhos e visões que são falsos mesmo, aqueles que não vieram de Deus. Olha, letra C. Deus não nos dá sonhos e visões para, preste atenção aqui, essas situações são aquelas nas quais Deus não nos dá sonhos para isso, né? Visões, ou palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, qualquer manifestação do Espírito Santo. Não são para essas coisas. Olha aqui, ó, é a que mais aparece, é a que mais acontece para manipular pessoas ou situações. Eu quero que você leia uma frase comigo aí, que vem a seguir. E me sinto muito à vontade, sou pastor, temos outros pastores na igreja, e não estamos aqui puxando a brasa para a nossa sardinha. Estamos falando da verdade do Evangelho. A igreja não pode ser dirigida, conduzida por sonhos e visões, mas por pastores e líderes. Essas coisas, sonhos e visões, podem ajudar, podem dar em certos momentos uma direção? Sim, já temos falado disso aqui, mas não podemos nos fundamentar nisso. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 9 e 10, o Paulo diz assim, ó, e ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está colocado, que é Jesus Cristo. Ele fala isso. Ele fala, eu como sábio construtor já lancei o fundamento, e ninguém pode pôr outro fundamento que não seja Jesus Cristo. Do que ele está falando aqui? Da igreja. Mas ele não está falando do prédio, da construção. Ele está falando da minha vida, da tua vida. Ele diz assim, ó, o fundamento da vida de qualquer pessoa tem que ser Jesus Cristo. É isso aí, diga amém mesmo. Jesus diz assim, o homem prudente é aquele, ele fala, eu comparo com aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele fala, este homem é aquele que usa a minha palavra, aquele que ouve a minha palavra e a pratica. Este homem tem o fundamento certo sobre o qual a sua casa é edificada. O vento, a tempestade, os rios dão com ímpeto sobre esta casa, mas ela não cai. Olha o vento que nós estamos vivendo ultimamente. Olha a tempestade que tem procurado assolar a minha vida e a tua vida. Quantas pessoas estão aí falando coisas que não estão acontecendo? Quantas pessoas tiveram sonhos e visões sobre este momento, que dizem que foi sobre este momento, e as coisas que eles falaram, a cada dia que passa, vai se passando e as coisas não acontecem. O que Deus falou lá? Não tenha temor dessas pessoas. Se alguém disser para você alguma coisa, meu irmão, que procure trazer manipulação sobre a sua vida, diga, olha, meu querido, você te respeito como homem, como mulher de Deus, mas você não vai manipular a minha vida. Porque tem pessoas que fazem isso, elas querem dizer para você o que você tem que fazer. Tem casos, queridos, que pessoas dizem até com quem a pessoa deve casar. Isso não é de Deus. Não é de Deus. Deus fala com você sobre isso. Não aceite isso na sua vida. Em nome de Jesus.
A igreja não pode ser dirigida por sonhos e visões, mas por pastores e líderes. Podemos completar aqui, né? Guiados pelo Espírito Santo. Já lembro esse texto de Colossenses. Paulo fala assim, ó, ninguém prenda vocês, dizendo que viu coisas que na verdade não viu. Paulo, nós já lembramos esse texto aqui, tá bom? Item 2. Deus não usa sonhos e visões, não dá sonhos e visões para trazer conflitos ou divisão no corpo de Cristo. Já falei para você aqui, já vi igrejas racharem por causa disso. E a pessoa que provocou a divisão não está lá mais. Não está com um grupo que saiu com ela mais. Muitas dessas pessoas que saíram por causa dessas coisas estão fora da igreja, decepcionadas com a igreja. Por quê? Não veio de Deus. Não veio de Deus, porque Deus não é um Deus de confusão, mas um Deus de paz. Ficam falando pelos cantos, pelos corredores, promovendo dissensão, promovendo discórdia. Não é de Deus não, querido. Quem faz isso tem sacerdócio maligno, não real. O que você quer dizer com isso, pastor? É que nós somos sacerdotes de Deus. E a gente coloca dois tipos de sacerdócio. O sacerdócio maligno e o sacerdócio real. O sacerdócio maligno é aquele que é feito com intenções não boas, de maneira não agradável. O real é quando nós fazemos aquilo que o Senhor nos confiou para fazer de maneira agradável a Deus. Pedro fala isso, vós sois raça eleita, sacerdócio santo, para oferecerdes a Deus sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Porque nós somos sacerdotes de Deus. E os nossos sacrifícios devem ser agradáveis. Tá bom? Tem muita gente que atrás de sonhos e visões está disseminando discórdia e confusão. E não são poucas não. Veja aqui, devemos julgá-los. Queria chegar nesse ponto aqui, já falei disso um pouquinho, mas queria estar doidinho para chegar aqui para ler esse texto com você. Desobedecemos quando não julgamos. Vamos ler aqui alguns textos que estão aí para você. O primeiro deles é 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 e 21. Deixa eu lembrar você de Deuteronômio, não precisa ler não, você vai ficar em 1 Tessalonicenses. Eu quero só lembrar você de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22, né? O que ele diz lá? Se o cara falar algo, se o profeta, a pessoa falar algo e não se cumprir, não tenha medo dele. Ai, pastor, mas é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, você também é. O Espírito Santo também fala com você. Tenha coragem. Vou usar um termo aqui no sentido da palavra correta, no sentido correto da palavra. Confronte. Não é para brigar. Quando falamos confrontar, conheça a palavra e diga, querido, mas a palavra diz assim. Olha lá, 1 Tessalonicenses. Pastor, mas eu posso fazer isso? Deve fazer. Paulo diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e 21. Não despreze as profecias. Olha lá, você está vendo aqui? Não é para desprezar. Deus fala através de profecias. Profecias aqui, meu irmão, sonhos, visões. Deus fala através dessas coisas. Não despreze. Examine tudo. Retenha o que é bom. É para examinar. Essa palavra significa assim, fazer uma distinção clara. Você conhece carne? Se você for ao açougue e disser para o cara que está lá atrás do balcão, me dá 1 quilo de contrafilé. Você sabe como é que é a peça do contrafilé? Você sabe? Então você vai levar, tem um ditado que fala, né, gato por lebre. Você pode levar colchão duro por contrafilé. Contrafilé é uma carne mole. Você vai fritar ela, fica show de bola.
O colchão duro, você vai querer fritar ele numa... Ih, rapaz, você vai passar apurado, porque ele é dura. Olha o nome, colchão duro. Pastor, se esse colchão duro fosse o colchão que eu tenho lá em casa. Tem colchão duro, tem colchão mole. Tem 2 colchões para você comprar no açougue. Pois é, se você não conhece carne, você pode ser enganado. Então você tem que examinar, tem que procurar saber como que é a peça do colchão mole, como que é a peça do colchão duro, como que é a peça do patinho, da alcatra. Quando o cara for colocar em cima daquela mesa que eles têm lá e for cortar, você dá uma olhadinha. Opa, isso aí não é contrafilé. É sua obrigação fazer isso. É isso aí. Eu que tenho que examinar. Como eu vou examinar algo se eu não estou preparado para examinar? Como? Você já viu que às vezes quando vai na... Isso já aconteceu com você isso? Você já fez isso aqui, ó. Você já fez. Você foi ao médico, estava tossindo. Foi lá, eu estou com dor aqui, o médico, vamos tirar uma radiografia. Aí o médico, você foi lá, o cara tirou a radiografia. Quem aqui não pegou aquela chapa, aquela e fez assim? Quem já não fez isso? Aí você olhou tentando encontrar alguma coisa. A gente não entende nada e quer olhar aquela folha da radiografia, ver se vê alguma coisa. Aí vê uma manchinha branca, você fica todo apavorado. O médico fala, ah, não, isso aqui foi que é porque não tem problema não, isso aqui não é nada não, é da imagem mesmo. Ufa, que alívio. Então, querido, a gente às vezes quer examinar coisas, examinamos coisas, vai na feira, você não pega fruta estragada, você fica cuidado na hora de manusear, ainda mais hoje em dia, né? O cara pega a laranja, olha, pega o morango, olha, pega o caqui, olha, pega, bom, e as coisas de Deus a gente engole. É para examinar, examinar e tudo. 1 João capítulo 4, olha, esta aqui é forte. 1 João 4. Primeira carta de João. Não é evangelho, tá? Primeira carta, lá perto do Apocalipse. Lá no finalzinho, primeira carta de João 4. É o João que está falando, o apóstolo João. Ele está dizendo o seguinte: amados, não creiais em todo espírito. Não creia em qualquer espírito. Prove se os espíritos são de Deus. Porque há muitos falsos profetas que têm se levantado no mundo. É Deus só falando para mim e para você. Não fique acreditando em tudo. Porque tem muitos falsos profetas. Pastor, mas ele não é um falso profeta, ele é um irmão da igreja, ele é um abençoado, ele é homem, querido, ele é mulher. É passível de falha. Eu tenho que conhecer a palavra, você tem que conhecer a palavra para não sermos enganados. E nos últimos dias virão cada vez mais. Cuidado com o que você fica ouvindo, assistindo aí na internet nesses dias. Tem muitas coisas verdadeiras, mas tem muita porcaria, desculpa a expressão aqui. Tem muita coisa que vai causar um pânico em você desnecessário. Certas previsões, certas afirmações que não condizem com o caráter de Deus, com o caráter das Escrituras, meu irmão. Cuidado! O que tem de gente sonhando está cheio. Você abre a internet e aparece aquelas páginas no YouTube, aquele monte, aquela fileira de gente. Jesus apareceu para um, aí Jesus falou uma coisa para um, falou outra coisa para o outro. Aí um fala que é uma coisa, outro fala que é outra. Você fica nesse bombardeio de informações. Sabe o que tem que fazer? Senhor, eu vou orar, eu vou te buscar e eu vou esperar em ti. Porque a palavra diz o que vai acontecer, meu irmão. Ah, pastor, mas será que é agora? Você está preparado para se for hoje? Você está preparado para o arrebatamento? Se for hoje, você está preparado para hoje, para ser arrebatado agora? Eu estou falando aqui, de repente, puf, sumi. E você também, você está preparado para isso? Isso é que importa. Fique preparado, fique pronto. Amém? É isso. 1 Coríntios capítulo 14, vamos lá.
1 Coríntios, capítulo 14. Esse texto fala dos dons, das manifestações, como devem ser as coisas na igreja, como devemos fazer as coisas na igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 29 até o 32. É o 29 e 32. Falem 2 ou 3 profetas, e os outros façam o que, meu amado? Julguem. Julgar o quê? O que é para julgar? Vamos voltar ao exemplo do açougue? O açougueiro vai te entregar uma carne. O que você tem que fazer? Opa, deixa eu ver se foi a carne que eu pedi. Se não foi, não recebe. Você pediu contra filé, o cara vem com a 100 para você. Você vai receber? Não. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Versículo 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Eu quero gastar um tempinho aqui, uns 2 minutinhos, para falar com você sobre isso. Precisava de mais, mas eu vou tentar resumir aqui. Perceba que o Espírito está em letra minúscula. Ele não está falando do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que está sujeito à pessoa que vai falar, que sonhou, que teve visão. Não é o Espírito Santo que está sujeito a ele. É o Espírito dele. Lembra? Nós somos um espírito. Temos uma alma e moramos num corpo. Ou seja, Deus fala para mim. Eu tenho a capacidade de, aspas, administrar aquilo que Deus falou para mim. Não mudar. Presta atenção, eu não disse mudar. Eu disse, é para falar agora? É para falar amanhã? É para falar no mês que vem? O mais importante, é para falar? O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Já falamos aqui, tem coisas que não é para falar, é só para orar. Ah, mas eu não aguento, pastor. Eu não aguento. Não, quando Deus dá, é porque tem que falar. Eu não aguentei, eu não aguentei. E causou problemas. Ou irá causar problemas em vidas. Tem pessoas que não irão suportar aquilo que Deus revelou acerca dela para alguém. Se falar, ela vai morrer. Não. Deus falou lá em Ezequiel que eu sou o atalaia. E se o atalaia disser para o ímpio que ele está no caminho errado, Deus não vai cobrar dele. Mas se ele não falar, Deus vai falar. Ali Deus disse que é para falar. Deus está dizendo assim, quando eu der uma palavra para você falar para alguém e você não falar aquilo que eu falei para você falar para ela. É quando Deus falou para você falar. Mas tem coisa que não é para falar, querido. Ah, mas eu não aguento. Então você não está sendo guiado pelo Espírito Santo, me desculpe. Porque o Senhor fala aqui que o espírito do profeta está sujeito a ele. Aprendeu um pouquinho agora? É isso. Nem tudo se fala. Há tempo para todo propósito. De repente Deus deu algo hoje que é para falar. Só que não é para agora. É difícil, né, administrar essas coisas, não é? Sabe por quê? Porque o ser humano quer falar, querido. E nessa ânsia de falar, a gente comete besteira. Eu queria falar mais sobre isso com você, mas não dá, o tempo urge, né? Ok? Corremos sério risco quando não julgamos. Tá bom? O padrão de Deus para julgar. Qualquer visão que se opõe ao ensino bíblico é falsa. Já falei isso, então não vou comentar de novo. Presta atenção agora, isso aqui eu quero falar com você um pouquinho. Observe o caráter de quem teve o sonho ou a visão. Primeiro, a pessoa é uma pessoa psicologicamente estável? É? Ou é aquela pessoa volúvel? Ora está bem, ora está mal. Ela é equilibrada emocionalmente? Você já viu que muitas pessoas que têm uma emoção fragilizada dizem que são usadas por isso? Você já percebeu isso? Não? Preste atenção a partir de agora.
Preste atenção. Ela é uma pessoa equilibrada emocionalmente, psicologicamente, é uma pessoa estável, ou ela vive altos e baixos? Eu conheço pessoas assim, meu Deus. E faça um teste, olhe para a vida dessas pessoas. Elas não estão em igreja nenhuma, normalmente, não param em lugar nenhum, não param. Pode observar, eu falo aqui com maior segurança. São instáveis, são inconstantes. Você não pode entrar nessa barca. Como é o seu andar com Deus? E complemente aí, com os irmãos. Como é que ela é no relacionamento com pessoas? Porque com Deus não dá para julgar, né? Às vezes, fica meio difícil. Mas com as pessoas, com os irmãos, como é que ela é o relacionamento dela? Pode observar. A pessoa tem hábito de profetizar por interesse, dinheiro, posição. Tem pessoas que são assim. No livro de Miqueias, o profeta fala assim, não vem babujar não. Não babujeis. Miqueias fala para o povo, porque o profeta que vem falar para vocês, prometendo coisas boas, vocês dão comida para ele. Mas aquele profeta que vem falar coisas duras, vocês rejeitam. Tem pessoas que se encostam nos outros e só falam coisas boas. Eu tive um sonho com você, Deus vai dar uma casa, eu tive um sonho com você, o seu trabalho. Só fala coisas boas. Só coisas assim para poder encostar porque sabe, eu já vi isso. Eu já vi isso. Pessoas que encostam naqueles que têm condição financeira para poder bancá-los. Paulo fala assim, se alguém não quiser trabalhar, não coma. Tem pessoas que estão encostando nos outros, porque foram mal sucedidos na profissão, não tem preguiça de trabalhar e descobriu que viver dos dons de Deus, que Deus deu para ele no início, algo era genuíno, agora eles querem viver encostado. Pastor, não tem gente assim. Cuidado. A Bíblia é a autoridade absoluta pela qual devemos julgar qualquer sonho ou visão. Quando Deus nos dá algo para fazer, temos que ter 3 conhecimentos de 3 coisas. Já falamos isso aqui anteriormente. A vontade de Deus, ou seja, o que fazer, a estratégia, como fazer, e o momento, quando fazer. Nós acabamos de falar isso aqui, não foi? Foi ou não foi? Acabamos de falar isso aqui. É de Deus? É para agora? Como que eu vou fazer? Amém? Espero que você tenha gostado de estudar esse assunto. Veja que nós terminamos a nossa apostila. Quero reiterar. Nós cremos em sonhos e visões. Nós somos uma igreja que cremos. E acredite, a gente ora para Deus manifestar essas coisas no nosso meio. Talvez você não saiba o que eu vou dizer aqui para você, mas tem algumas pessoas que me procuram e falam, pastor, olha, tive um sonho aqui, olha, Deus mostrou algo ali, tive uma impressão aqui. As pessoas que já falaram comigo sobre isso sabem como é que eu trato com isso. Eu digo, queridos, vamos orar. Algumas coisas eu falei, eu penso que isso aqui é isso aqui. Mas não tem que fazer alarde. O dia que tiver que ser assim para a igreja, a gente fala para a igreja. O dia que tiver que ser algo para orar, vamos orar. Mas nós cremos sim, porque cremos que é algo que traz edificação para o corpo de Cristo quando feito da maneira correta. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar para que Deus nos dê a capacidade de compreendermos melhor essas coisas e não desprezarmos, mas sabermos jogar bem todas as coisas e reter aquilo que é bom. Pai, nós te agradecemos por esse tempo que passamos estudando sobre este assunto. Um assunto importante e necessário para esses dias. E pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria e direção para que possamos saber administrar essas coisas que nós temos aprendido. Obrigado por tudo que o Senhor nos tem falado. E nós nos colocamos à Tua disposição para, se o Senhor quiser, nos usar, Senhor. E se assim o Senhor o fizer, nos dê sabedoria, nos dê temor e dependência do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.